Olá a todos, e sim, estou de volta aos vídeos de opinião, depois de muitos pedidos de muitas famílias. Sei que estou em falta, é verdade, e estou em falta em primeiro lugar comigo mesma, porque são vídeos que eu gosto imenso, imenso, imenso de fazer, que eu acho que são aqueles que verdadeiramente deveriam abundar no BookTube. Mas também sei que são aqueles que têm menos visualizações. Nunca foi isso, nunca foi essa a razão principal para que eu deixasse de os fazer. Tenho noção perfeita disso, desde há muito tempo, quase desde que comecei o meu cantinho, mas não foi por isso que eu os deixei de fazer. Vocês sabem que às vezes a falta de tempo impera aqui em casa e também nos últimos meses tem imperado a preguiça. Porque fazer um vídeo de opinião não são os vídeos mais fáceis de se fazer, muito pelo contrário. Por exemplo, eu já estou a fazer já gravei 2 ou 3 vezes o início e fico furiosa e apago aquilo que estou a fazer, pronto. Por isso vocês conseguem entender que não é fácil fazer um vídeo de opinião, por muito que eu tire prazer deles. E por muito que eu saiba que há pessoas aí que gostam muito daquilo que eu faço enquanto vídeos de opinião, isso deixa-me muito feliz e vamos ver se é desta que vai ser um vídeo a triplicar, fica como eu quero que ele fique, ok? Trago-vos 3 leituras portuguesas, de literatura portuguesa, que eu fiz durante este mês de agosto, 3 leituras que faziam parte dos meus planos iniciais. E vou começar por aquela que foi uma releitura que entrou no mês de agosto por causa do meu filhote, que sabem que vai para o 11º ano e que tem leituras obrigatórias para fazer. E ele decidiu em agosto começar por ler Amor de Perdição. E eu disse-lhe logo que faria essa leitura ao mesmo tempo que ele. Claro que não foi exatamente ao mesmo tempo, porque ele ainda está a arrastá-la, ainda não a terminou e eu já a terminei no dia 14. Pronto, mas foi alguma coisa feita ao mesmo tempo, consegui tirar-lhe notas daquilo que eu acho que é importante que ele saiba ou recorde da trama, fui-lhe chamando a atenção para os textos iniciais, mais propriamente para a introdução e os 2 prefácios, essas coisas que eu acho que são importantes quando se fazem a análise de uma obra e que poderão ajudá-lo quando ele daqui a uns meses chegar o Amor de Perdição nas aulas e eu tiver que analisar a obra mais aprofundadamente. Isto foi aquilo que fez com que eu relesse esta obra 30 anos mais tarde, ou mais de 30 anos mais tarde. Não é uma obra que eu tenha esquecido, lembrava-me de algumas coisas, nomeadamente das personagens, e nomeadamente daquilo que é o cerne principal da trama, que são os amores contrariados do Simãozinho e da Teresa. Lembrava-me disso. Mas não me lembrava, por exemplo, daquilo que o Camilinho conta na introdução a esta obra e nos 2 prefácios às edições que tiveram muito sucesso deste Amor de Perdição no século XIX. Essa parte foi interessante, mas de resto, como eu disse, lembrava-me de bastante da obra, lembrava-me do seu desenlace, como não. Lembrava-me de algumas personagens e lembrava-me de algumas situações da trama. No entanto, gostei de pegar nela pela segunda vez, gostei de reler a história, gostei, por exemplo, de associar isto mais uma vez ao nosso Romeu e Julieta português do século XIX. Sim, porque lá está, amores contrariados de 2 jovens que pertencem a 2 famílias que se odeiam profundamente, que são inimigas. Gostei de me lembrar de tudo isso e gostei de que mais? Gostei do facto da obra ser uma obra curta, de ter capítulos curtos e da sua ação avançar rapidamente, ou seja, não há muitos momentos de pausa nesta obra, não podemos comparar esta obra, e por outras razões também não podemos comparar esta obra, por exemplo, com os Maias, que tem momentos de pausa, com muita descrição e com muita analepse, etc, etc, esta é curta, tem
capítulos curtos, desenvolve-se rapidamente a sua ação, por isso não será por essas razões que quem a ler pela primeira vez, seja mais jovem ou menos jovem, não vai gostar do que está aqui. As personagens também são facilmente gostáveis, nem sei se isto existe ou não, e o próprio estilo do autor, pelo menos para mim, agradou-me bastante. Sei que, por exemplo, para o Daniel não agrada, sei que, por exemplo, para quem está à espera de encontrar aqui um português muito semelhante ao nosso do século XXI, não vai gostar, porque estamos perante um português do século XIX, um português onde abundam palavras ou que já caíram no esquecimento ou que são regionalismos e que às vezes é preciso ir ao dicionário tentar entender aquilo que elas significam, mas a mim isso agradou-me porque muitos dos regionalismos que estão aqui a ser usados, os meus avós também os usavam e isso deixa-me logo o coração enternecido, e também há aqui muita palavra que se associa muito ao espanhol, ainda ao espanhol de hoje em dia, que é o espanhol que eu falo e que dou nas aulas, e que me faz concluir mais uma vez que quanto mais nós retrocedemos no tempo, mais as línguas, o português e o espanhol, são semelhantes. Isso tudo me agradou, e também me agradou o facto de o Camilinho, tal como o Julinho, ter ali um traço irónico, ou seja, a ironia e o sarcasmo não está só nas mãos do Eça de Queiroz e de outros autores realistas, não. Estes autores mais românticos também já tinham ali um traço irónico que se vai encontrando de vez em quando e que nos faz sorrir. E isso foi tudo aquilo que me agradou. Agora, claro que estamos perante uma obra marcadamente romântica, uma obra que é o expoente, ou pelo menos um dos expoentes máximos do romantismo do século XIX, e é óbvio que aquelas características que são as mais marcadas desse movimento estejam aqui muito presentes. Aqueles exageros todos de sentimento, aquela simbologia toda macabra, todas aquelas situações de morrer de amor e de, perante uma situação, desmaiar, etc, etc. Pronto, tudo isso está aqui. E algumas características de personagens, como por exemplo a Mariana, que é uma personagem que tem um cantinho especial no meu coração, que me deixa muito enternecida, ter características algo irreais. Acho que ninguém é assim tão puro e tão perfeito, mas pronto, são características marcadamente românticas e que estão aqui, como não poderia deixar de ser. Isso poderá não agradar muito, como eu estava a dizer, ao leitor dos dias de hoje. Ao Dani eu sei que não lhe está a agradar muito, que está a ser algo como se fosse um frete, apesar de que eu acho que ele não vai dar uma nota assim tão negativa a isto, mas pronto, quando ele acabar ele lá me dirá a opinião dele. No meu caso, e resumindo tudo aquilo que eu vos disse até agora, eu dou-lhe um 7 em 10, recomendo esta obra, como não, é um clássico. Se vocês ainda não conhecem o nosso Camilinho, cuja vida também ela daria uma telenovela ou um livro cheio de reviravoltas e de momentos entusiasmantes, se não conhecem ainda o Camilinho, por que não conhecê-lo e por que não ler Amor de Perdição? Não é uma leitura, como eu disse, que seja difícil de se fazer, muito pelo contrário. Tenham em conta todas estas coisas de que eu vos falei e, se estiverem interessados, acho que sim, porque é uma obra clássica, é uma obra que ainda é dada hoje em dia nas escolas, com tudo de bom e de mau que isso acarreta, e por isso mesmo eu não deixo de a recomendar. Dou-lhe um 7 em 10 e vai regressar agora às estantes. As outras duas obras que eu li são contemporâneas, mas são dois regressos, ou seja, já tinha lido tanto um autor como o outro, e vou começar por mostrar-vos e dizer-vos e falar-vos daquilo que foi a minha leitura de Meninas, de Maria Teresa Horta. Não é a primeira vez que eu leio Maria Teresa Horta, li-a juntamente com as outras duas Marias nas Novas Cartas Portuguesas e também li há uns tempos grandes, ainda tinha blog, uma obra dela que se chama Ambas as Mãos sobre o Corpo. Foi um empréstimo da minha querida Nancy, na altura quando ela me emprestou,
mostrou-me logo assim pelo semblante dela que não tinha sido uma obra que lhe tinha agradado muito e que provavelmente a mim também não iria agradar. Ela estava certa, foi uma obra com um estilo muito abstrato e muito subjetivo que eu não consegui destrinçar. E quando eu não consigo destrinçar e não consigo entender perfeitamente aquilo que o autor me quer dizer, isso mexe comigo. E pronto, foi por isso que não gostei tanto de Ambas as Mãos sobre o Corpo. E fiquei também, quando comecei a ler esta obra, que já não me lembrava que era uma coletânea de contos, sim, é uma coletânea de contos, mas isso nunca foi impedimento para mim, muito pelo contrário, hoje em dia leio e adoro contos, mas quando comecei a ler estes contos, os 2 primeiros deixaram-me muito de pé atrás. O primeiro é muito abstrato, muito subjetivo, e eu estava a tentar entendê-lo e levá-lo para um campo, e depois fiz aquilo que eu nunca faço, ou seja, olhei para a sinopse e agradeci a sinopse, porque aquilo que eu estava a pensar que era o tema do primeiro conto, nada tinha a ver, ou seja, aqui depois disse-me outra coisa completamente diferente. Li o segundo, foi um bocadinho melhor em termos de subjetividade e de menos coisas abstratas e de um estilo menos abstrato, mas mesmo assim não me conquistou. E eu lembro-me que estava de férias e que me virei para o meu maridinho e lhe disse que não sei não, eu acho que vou desistir disto. Não desisti, insisti, e ainda bem que o fiz, apesar de que não foi uma leitura que me tenha enchido as medidas, e já vou explicar porquê. Gostei do que encontrei nos restantes contos, que estão divididos em 2 partes, em 2 grandes partes. Gostei porque todos eles, sem exceção, estão associados a meninas pequeninas, a meninas adolescentes, a meninas na puberdade, a meninas que são basicamente infelizes, meninas carentíssimas de afeto, que vivem em famílias de quem nem migalhas de afetividade recebem, nem da parte do pai, que é um pai ausente ou que se enfia num escritório e não quer saber o que é que se passa, e muito menos de uma mãe que só foi progenitora, só foi isso mesmo, só as pôs no mundo, e que depois ou as tratam com uma absoluta indiferença ou então fazem coisas ainda piores. Pronto, estamos perante então contos que são protagonizados por meninas com essas situações e essa contextualização familiar de que eu vos falei. E temos então situações que nos cortam o coração, muito mais quando somos mães e pais, na verdadeira acessão da palavra, cortam-nos o coração. Há aqui contos mesmo que incomodam. E já para não falar no último, porque o último é do pior que há. É uma situação que eu não vou dizer qual é, mas é uma situação que nos faz quase vomitar de asco e de pensar mais uma vez que o ser humano é muito pior que um animal, e que os animais, por muito que não sejam racionais, não têm este tipo de comportamento, e se o têm é porque não são racionais, é por isso mesmo. O último é mesmo aquele mais inquietante, mais doloroso. Eu nem sei como vos explicar aquilo tudo que eu senti de asco, de nojo, de revolta, de tudo isso, mas também há outros que ficaram marcados na minha cabeça e que ainda agora estão a passar como se fosse um filme por aqui. E pronto, para além de tudo isso, eu posso dizer-vos que nestas 2 partes temos contos que são de ficção, creio eu, mas também temos contos que estão associados a personalidades históricas, como a rainha Carlota Joaquina, de quem eu nunca gostei muito, porque era eu própria chamada de Carlota Joaquina,
e só fiquei a saber quem era esta Carlota Joaquina muito mais tarde, desde pequenina, por alguém que trabalhava numa garagem ao lado da minha casa, e uma garagem que eu frequentava, uma garagem de mecânicos, que eu frequentava todos os dias, e tinha um chapeiro que era um amor e que me tratava por Carlota Joaquina, mas só mais tarde é que eu soube quem era a verdadeira Carlota Joaquina. Nunca soube muito sobre ela, nunca soube muito aquilo que ela passou para ser rainha portuguesa, e há sempre uma ideia muito preconceituosa e pré-concebida de quem era a Carlota Joaquina, mas se verdadeiramente ela passou aquilo que passou, e que está aqui descrito nos contos que estão associados a ela, pobre da menina, só vos digo isto, pronto, como pobres outras rainhas que foram rainhas muito, 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 muito jovenzinhas, pronto. Tudo isto que eu vos estava a dizer é o que nós encontramos aqui nesta coletânea de contos, dividida em duas partes, com contos fictícios e outros associados a personalidades históricas, todas elas meninas com as características que eu já referi. Mas como tudo isto é sempre sobre meninas e é sempre mostrando-nos situações muito similares, acaba por se tornar repetitivo e acaba por fazer com que o leitor fique com uma sensação que eu acho que não era aquilo que deveria ser o objetivo principal da autora, porque quando nós queremos chamar a atenção para alguma coisa, nós repetimos-la e repetimos-la até que ela se inculque na nossa cabeça, certo? Mas também às vezes, quando a repetição é levada até à exaustão, e eu como professora sei disso perfeitamente, chega uma altura em que entra por um ouvido e sai pelo outro, e não fica. E esta repetição tornou-se muitas vezes, sobretudo já no final do livro, algo enfadonha para mim, e eu começava, mesmo de forma inconsciente, a pensar mais do mesmo, vem aí mais do mesmo. E não poderia pensar assim, porque o mais do mesmo era revoltante, o mais do mesmo era tortuoso, o mais do mesmo era sofredor, para mim, quanto mais para aquelas meninas que, mesmo que sejam ficcionadas, que sejam fictícias, representam muita coisa que existiu e continua a existir. E esta repetição, teve este, pelo menos para mim, este desenlace que não deveria ser o desenlace, que não deveria ser o propósito final desta leitura, que era um propósito de chamar a atenção, de nos fazer condoer por estas meninas e não as esquecer. E a repetição, não sei se não me fez esquecer algumas delas, de confundir algumas delas. Percebem? Acho que foi isso que fez com que eu, no final da obra, ficasse algo desiludida, comigo mesma, mas ao mesmo tempo com a autora, com o repetir, o demasiado repetitivo, e que levou a que eu, no final, essa desilusão a sentisse e não consiga dar mais do que um 7 em 10 a esta obra. Não sei mais o que vos digo, acho que já disse mais, até acho que já me repeti eu própria mais do que o que deveria ter feito. Foi um 7 em 10, foi um bocadinho de desilusão, foi uma desilusãozinha e pronto, e vai voltar à estante, mas não sei quando é que regressarei a Maria Teresa Horta. Já são algumas experiências não tão positivas como eu estava à espera e por isso mesmo não sei. A última obra de que eu vos quero falar é aquela que me embeveceu completamente. Não foi a única que me embeveceu. Adoro embevecimento. Adoro estar embevecida. Não foi a única que me embeveceu ao longo do mês de agosto, e ainda bem, mas é uma das leituras de 2022, sem qualquer dúvida. E falo-vos de Almoço Domingo, do Meu Peixotinho. Eu sei que o meu peixotinho tem este efeito em mim, como não? Não sempre o teve. Há uma outra obra dele que eu tenho por aqui, vocês não conseguem ver, está na prateleira lá para cima,
que não me embeveceu tanto, nem me conquistou tanto, mas ultimamente aquilo que eu tenho lido do Peixoto, eu acho que ele está a refinar cada vez mais o seu estilo, deixa-me completamente embevecida. E para além da forma belíssima que o Peixotinho tem de escrever e de nos fazer chegar uma história, seja ela uma história simples ou não, a forma belíssima como ele retrata a vida, retrata um dia a dia, retrata alguém. Para além de tudo isso, nós estamos perante uma obra que retrata um homem por quem, e até já estou a ficar emocionada, por quem eu tenho uma admiração tremenda, 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 e que sei que vou, por muito que nunca tenha estado com ele, por muito que só tenha ido à terra dele uma vez há muitos anos, por tudo isso, por muito que lá está, seja uma pessoa que eu só conheço daquilo que vou vendo e sabendo dele, por quem eu tenho uma admiração sem limite e por quem eu me sinto emocionada sempre que o vejo, e por quem eu sei que vou chorar muito, muito, muito quando ele partir, pronto, porque já está com mais de 90 anos, e estou a falar-vos, como é óbvio, do senhor da Delta, do senhor Rui Nabeiro, do senhor Comendador Rui Nabeiro, e de quem eu fiquei a conhecer mais com este almoço domingo. Esta obra é uma ode a este homem, é uma homenagem tão sentida, mas tão simples, mas tão bela a este homem, que eu senti-me desde o início até ao fim emocionada e embevecida. Eu não sei mais como vos explicar este embevecimento que ainda agora, tendo esta obra nas mãos, eu volto a sentir assim completamente a 100%. E eu deliciei-me, como gosto-me de deliciar com estas obras que ficam no meu coração para sempre. Esta é uma obra que vai ficar na minha vida para sempre por tudo. Por ter sido escrita por quem foi e por falar de quem fala. Olhem, é maravilhoso. Nós temos aqui uma obra que é, para quem gosta de Peixoto, para quem gosta da maneira como ele escreve, que há poucos em Portugal que escrevem como o Peixotinho, há poucos. Este Peixoto é assim, hoje em dia é o autor português de quem eu mais gosto, que está vivo, é de quem eu mais gosto, sem qualquer dúvida, e que não me desilude ultimamente, não me desilude. E este almoço domingo é mais uma prova disso. Olhem, sei lá, eu amo Peixoto até sei lá, até ao infinito, e este Rui Nabeiro, tudo o que ele é, como homem, como ser humano, como cidadão, como campo-maiorense, como tudo aquilo que ele fez e continua a fazer, pelo amor que ele devota à família, pelo amor que ele devota à sua Alice, olhem, vale tanto a pena ler esta obra, mas tanto, que se vocês ainda não a leram, leiam-na, por favor. Eu rogo-vos encarecidamente, leiam, e depois venham-me dizer se não valeu a pena. Não sei se vocês vão ficar tão embevecidos como eu, porque para ficar tão embevecidos como eu é preciso ter esta paixão imensurável que eu tenho pelo Peixoto e que eu tenho pelo Sr. Rui Nabeiro. É preciso, eu tenho noção disso. Mas sei que não vão ficar de maneira nenhuma indiferentes a tudo o que está aqui. É uma obra que se desenrola durante 3 dias de março, e que culminam neste almoço domingo, nesse domingo de março, onde se juntou a família toda do Rui Nabeiro para celebrar uma data muitíssimo importante da vida dele. Desenrola-se durante estes 3 dias, mas tem muitas analepses. Tem analepses que nos vão chegar na primeira pessoa, como se fosse o próprio Rui Nabeiro a falar dela. E depois temos o tempo atual destes 3 dias de março, escritos na terceira pessoa. E olhem, eu já conhecia um bocadinho daquilo que é este senhor, este fantástico português, que merece tudo aquilo que de bom lhe acontece na vida.
já conhecia um bocadinho, mas fiquei a conhecer mais com este almoço domingo e a admirá-lo, se isso era possível, e a admirá-lo ainda mais. É o melhor que há enquanto uma obra de ficção ou de não ficção biográfica, de biografia romanceada, não sei, eu até já estou a ficar gaga porque eu quero tanto que vocês leiam esta obra, que vocês se deliciem com ela como eu, que não sei mais o que dizer. Isto é, obviamente, um 10 em 10, sem qualquer dúvida, eu acho que até é mais do que um 10 em 10, e é, quiçá, a obra de que eu mais vou gostar em 2022, não sei, para já está lá no topozinho, e por isso mesmo não posso fazer outra coisa que não a recomendar. Amei, deliciei-me, embeveci, fiquei completamente embevecida e olhem, não sei mais o que dizer. Acho que é a maneira ideal de terminar este vídeo de opinião, que já vai longo, mas no qual vocês encontram então as 3 leituras que eu fiz de literatura portuguesa durante este mês de agosto. E agora que terminei e que me quero despedir, já sabem, peço-vos que aí em baixo me digam se já leram estas obras, se ainda não leram e se querem muito lê-las, e se valeu a pena este vídeo de opinião, se gostaram daquilo que eu vos contei sobre as minhas 3 experiências de leitura, de literatura portuguesa, deste meu agostinho, deste meu querido mês de agosto, digam-me tudo aí em baixo e eu deixo-vos um grande beijinho e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!